Hoje, vamos falar sobre um dos maiores nomes da música, mas que também teve sua carreira marcada por um dos maiores escândalos da história do rock and roll, Jerry Lee Lewis. Conhecido por sua energia explosiva no palco e por ser um dos pioneiros do rock, Jerry Lee Lewis quase viu sua carreira ser destruída por um casamento polêmico com sua prima de apenas 13 anos, um fato que chocou a sociedade na época. Vamos entender como esse escândalo impactou sua trajetória e por que, apesar disso, ele continua sendo uma figura essencial na música. Fique ligado e vamos mergulhar nesse tema polêmico, mas fundamental para entender a história do rock. Para entender o impacto do escândalo, precisamos primeiro olhar para o começo da carreira de Jerry Lee Lewis. Ele nasceu em 1935, em Faraday, Louisiana, e logo demonstrou seu talento para a música. Aos 16 anos, já tocava piano com uma energia e uma ousadia que logo o colocariam em destaque. Nos anos 1950, ele se tornou um dos maiores nomes do rock and roll, ao lado de Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard. Seu estilo inconfundível, uma mistura de piano acelerado, improvisação e uma presença de palco eletrizante, o tornaram um ícone imediato. Canções como Great Balls of Fire e Whole Lotta Shaking Going On são até hoje referências do gênero e são parte fundamental da história do rock. No entanto, enquanto sua música quebrava barreiras, sua vida pessoal estava prestes a ser colocada à prova de uma maneira que ele jamais imaginaria. O escândalo começou em 1957, quando Jerry Lee Lewis, então com 22 anos, casou-se com sua prima de 13 anos, Mira Gale Brown. Isso por si só já seria algo chocante, mas o contexto apenas amplificou a gravidade da situação. Mira era filha de seu primo, o que tornava o casamento ainda mais polêmico, porque, além de ser uma menina muito jovem, era também uma relação dentro da família, o que causou um verdadeiro furor na sociedade. Mas como isso aconteceu? Bem, para Jerry Lee, Mira não era uma prima no sentido tradicional. Ela foi criada como parte da família, e eles se aproximaram durante a convivência. Contudo, a diferença de idade, ela tinha apenas 13 anos, enquanto ele já era um homem adulto, tornou esse relacionamento totalmente inaceitável aos olhos da sociedade. E o fato de que ele escondia a idade dela durante a turnê na Inglaterra só fez as coisas piorarem. Quando a notícia de seu casamento chegou à Inglaterra, onde Jerry Lee estava em turnê, a reação foi imediata e devastadora. A mídia britânica foi implacável, e o casamento virou manchete em jornais e revistas de todo o mundo. Isso não se limitou apenas à imprensa sensacionalista, mas também à crítica pública em geral. A primeira reação da indústria musical foi de repúdio. A gravadora de Jerry Lee, a Sun Records, ficou extremamente desconfortável com a situação, e mesmo que não tenha rompido diretamente com ele, a postura dos empresários e dos profissionais da música começou a mudar. O público, que antes o via como um ícone do rock, passou a olhar com desconfiança e desaprovação. E isso não se limitou à Inglaterra, mas se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos também. O impacto desse escândalo foi enorme. Jerry Lee Lewis viu sua carreira desmoronar rapidamente. Seus shows começaram a ser boicotados, e ele foi deixado de lado por muitos dos principais meios de comunicação e pela indústria musical. Ele perdeu contratos, teve sua imagem fortemente criticada e viu muitos dos fãs que o adoravam deixarem de comparecer aos seus shows. A sua vida pessoal tornou-se o centro de uma discussão moral que parecia, naquele momento, eclipsar o seu talento musical. É interessante notar que a reação não era apenas negativa por conta da idade de Mira. Muitos criticavam o fato de ser um casamento dentro da própria família. Para os conservadores, isso era considerado um comportamento imoral, que ia contra os valores da época, especialmente nos Estados Unidos, onde o puritanismo e as normas familiares eram aspectos muito fortes da cultura. Apesar do impacto negativo, Jerry Lee Lewis nunca se desculpou ou deu o braço a torcer. Em entrevistas posteriores, ele sempre defendia seu casamento, alegando que não via nada de errado em sua relação com Mira. Segundo ele, ela era madura para a idade dela, e ele acreditava que estavam apenas vivendo um amor genuíno. Sem perceber a gravidade da reação pública, Jerry Lee também tentou explicar que, para ele, não havia diferença entre casar-se com uma mulher mais jovem ou com alguém mais velho.
Ele via seu relacionamento com Mira de forma muito diferente da visão da sociedade. Ele alegava que, em seu contexto, a idade nunca foi um obstáculo para a felicidade deles. Embora ele tenha tentado minimizar o impacto do escândalo, os efeitos sobre sua carreira continuaram a se intensificar, e a situação só piorava com o tempo. Após o escândalo, Jerry Lee Lewis se afastou um pouco da mídia e da atenção pública. Ele tentou mudar de direção na sua carreira com uma abordagem mais calma e com menos ênfase em seu comportamento rebelde. Ele mudou sua imagem, mas apesar de continuar fazendo música, nunca mais conseguiu recuperar o mesmo nível de sucesso que teve antes do casamento. Jerry Lee também continuou a se apresentar ao vivo, mas as críticas não diminuíram, e ele nunca mais foi visto da mesma forma. A comparação com os outros astros do rock da época, como Elvis Presley e Chuck Berry, também parecia desfavorável. Esses artistas, apesar de também terem comportamentos controversos, conseguiram manter sua popularidade em grande parte, enquanto Jerry Lee foi muito mais afetado por esse escândalo. O legado de Jerry Lee Lewis é sem dúvida complexo. Ele é considerado um dos maiores inovadores da música e uma lenda do rock and roll, mas também é lembrado por esse escândalo, que foi, sem dúvida, um dos maiores momentos de polêmica na história da música popular. Seu comportamento e a reação pública ao casamento com Mira Gale Brown mostram como as figuras públicas são muitas vezes julgadas não apenas pelo seu talento, mas também pelo comportamento pessoal, e como o peso da moralidade pública pode afetar a carreira de um artista. Jerry Lee Lewis, apesar de tudo, seguiu sua carreira e teve vários momentos de sucesso, mas o escândalo nunca desapareceu completamente de sua sombra. Ele é, até hoje, uma figura fascinante, que nos faz refletir sobre os limites entre o talento artístico e os erros pessoais, e como a sociedade lida com figuras públicas em momentos de crise. Então, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a vida pessoal de um artista deveria afetar tanto sua carreira? Ou o talento musical é mais importante do que os erros fora dos palcos? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo do rock, da música e dos artistas que marcaram história, com toda a polêmica que vem junto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.